Olá, saudações galera aqui no estádio Mirandão para gravar esse vídeo. Queria estar lá no campo, não deixaram a gente entrar para gravar o vídeo, mas é assim mesmo. Vamos falar um pouco desse jogo, né? Desse jogo que teve de tudo. Teve gol bonito, teve boas jogadas, teve briga, teve confusão, teve bagunça, mas enfim, a primeira final do Campeonato Tocantinense, o jogo tão esperado, a final araguainense, aconteceu, e eu vou falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo, aquilo que eu achei até da confusão, da arbitragem, enfim. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, vem com o SBT Esportes em todo o nosso canal. E esse vídeo tem oferecimento da Walter Kayak. Olha, vem ser feliz com a Walter Kayak, tudo em material de pesca lá na Walter Kayak, no bairro Itapuã. Cara, material de pesca de primeira, aquele atendimento excepcional. Você que gosta de pescar ou você que quer pescar, não tenha dúvida, vai na Walter Kayak. Gente, cara, um jogo bom de futebol quando as equipes quiseram jogar. O jogo começou, aquilo que a gente previu, Araguaína para cima, demorou uns 10, 12 minutos para o União se encontrar, e o União conseguiu ter uma boa vantagem, um bom controle do jogo no primeiro tempo, e conseguiu, se aproveitando de alguns erros de posicionamento do Araguaína, ter, enfim, fazer um bom jogo e ter algumas jogadas. Um jogo foi muito parecido, mas o União, para mim, foi melhor no primeiro tempo, tanto é que foi agraciado com um gol, um golaço do Douglas Pantera. Eu estava, inclusive, era um lateral, um lance meio que inofensível. Me distraí na transmissão, quando eu vi, a bola estava entrando. Sorte que tinha nosso replay para mim poder ver o lance de novo, né? E um golaço, né? Enfim, tomar gol de lateral não dá. Então o técnico Fernando Borba tem que puxar a orelha da rapaziada, que gol de lateral realmente é complicado. É um momento que tem que estar bem posicionado o time. Enfim, acaba que sobrando um golaço do Douglas Pantera. E aí o União estava mais inteiro, mais consciente do que tinha que fazer. O Araguaína tentou alguns lances no segundo tempo, e aí vem a polêmica. O primeiro pênalti polêmico, para mim não foi, até na transmissão achei que tinha sido, mas depois no replay claramente o Panambi se atira um pouco antes do Davi, o Davi saiu atrasado. Aí o segundo que deu toda a polêmica, e assim, cara, não tá claro que o árbitro quis marcar e depois voltou, porque ele marcou o pênalti, depois o auxiliar falou com ele, o Natal, e ele voltou atrás. Cara, eu não sou contra voltar, o lance não é tão assim, tão claro assim, é um lance de interpretação que dá discussão. Para mim, o problema do auxiliar foi que ele, não é que ele voltou atrás, porque eu acho que ele em nenhum momento ele teve convicção que foi pênalti, mas para mim o erro dele foi na maneira dele se posicionar, porque quando o auxiliar acha que não foi pênalti, ele tem que ou levantar a bandeira ou parar onde está. O árbitro marcou o pênalti e ele se dirigiu ao canto da grande área, onde o auxiliar, no caso ele, porque ele era o auxiliar da goleira, ele tem que se posicionar. Então ele se posicionou para a cobrança do pênalti. E se ele tivesse alguma divergência com o árbitro, ele tinha que ter ficado onde ele estava, para o árbitro ir até ele, e aí falar, cara, eu acho que não foi, eu acho que estava impedido, eu acho que não tocou, eu acho que o goleiro chegou primeiro na bola. Aí é discussão, e eu não vou entrar nessa discussão, entendeu? Minha opinião, eu acho que foi, mas não ter dado pênalti não é um erro. Para mim, um erro que não é nem um erro grave, mas ocasionou todo o resto. E é isso que a arbitragem tem que evitar, que as coisas descampem, porque aí deu reclamação, porque já estava na marca do pênalti, deu não sei o que, deu torcida, aí logo depois acabou o jogo, invadiu o campo, deu briga. Então, tipo assim, pra mim, se o auxiliar não tivesse, e a minha opinião, erra, o auxiliar erra, como eu erro na narração, como o jogador erra no jogo, mas pra mim esse foi o grande erro. Ele devia ter ficado no lugar, levantado a bandeira, ou então esperado o árbitro, mas não ter, entre aspas, concordado, porque eu acho que ele não concordava desde o começo, em ter ido ali. Aí isso gerou todo o ambiente, pareceu que ele estivesse voltando atrás, o auxiliar, né? O juiz voltou porque o juiz tinha apitado e tal, mas e não tem problema de voltar atrás, né? O problema não é esse, ele achar que estava errado mesmo. Mas pra mim, ele devia ter ficado marcado a posição, mas respeito quem pensa diferente. E aí veio briga, cara, e aí dirigente, enfim, virou aquele negócio que não pode acontecer. Eu acho que a principal manchete vai acabar sendo isso, e isso é muito ruim para o futebol tocantinense e também para o futebol de Araguaína. Então, os dirigentes, todo mundo que entrou em campo, cara, tem que... E aí sobrou a expulsão, né? Foi expulso 2 jogadores de cada time. Na equipe do União foi expulso o Gustavo Gomes
e o Negreiros, e na equipe do Araguaína foi expulso o goleiro Wagner e o jogador Panambi, foram expulsos, briga, enfim, teve muita gente brigando, teve jogador que nem fez nada e tomou vermelho, jogador que fez muito mais e acabou não tomando, mas o juiz botou 2 para cada lado para dizer, ó, vamos fazer isso. O segundo tempo voltou o Araguaína melhor, o Araguaína voltou querendo jogar, o União não, e o União ficou perdido no jogo, né? Inclusive, durante um bom tempo, o Gabriel de lateral, quando o Fabiano Borba botou o Café tomou conta do jogo. Durante 10 minutos o Café tomou conta do jogo e o Prima demorou para mexer, aí botou o lateral para tentar conter. E mesmo assim, numa bobeira completa da defesa do União, uma cavadinha telegrafada do André, para mim o melhor jogador em campo, do Araguaína, o Tiburcio deu um toquinho para trás e o Café fez o gol merecido, pelo que vinha fazendo no jogo, que vinha tentando. Aí o Araguaína empatou. E aí depois do empate o jogo acabou, as duas equipes queriam e não queriam, né? Tipo assim, se eu puder atacar sem sair aqui da defesa, eu ataco. Sim, porque ficou um jogo morno, xarope. O União não tinha perna, claramente, e o Araguaína até tentava mais que o União, mas também não se arriscava como se estava se arriscando quando o jogo estava perdendo. Então aí o jogo ficou 1-1. Ficou tudo para o outro jogo. E eu quero que os dirigentes reflitam um pouco nisso, né? Porque nós temos um público aí de 3.200, 3.300 pessoas no Mirandão, segundo o Borderô, que gente com as torcidas misturadas dos dois times. Então os dirigentes têm que pensar o seguinte, cara, eu posso começar uma briga que não vai ter controle na arquibancada. Então tenham esse cuidado. E os ânimos ficaram muito exaltados. O árbitro segurou um pouco mais o intervalo, eu acho que para baixar um pouco os ânimos. Acabou dando certo. Mas é muito importante que as pessoas do futebol, claro, muitos dirigentes entraram em campo para ajudar a conter, mas alguns estavam exaltados, eu não vou citar nomes porque cada um sabe o que faz, mas cabe a reflexão, porque isso é uma coisa grave. E a torcida tirando coisa em campo, não sei o que, cara, você tem que xingar, vaiar, enfim, tudo isso faz parte da torcida, né? Claro, dentro de uma civilidade, mas tirar coisa também, enfim. Eu nunca acho que isso é o melhor caminho. Certo, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com o SPT Esportes. Um abraço, até mais. Fui!